Bom dia, crianças, tudo bem? Como vocês estão? Como passaram o feriado? Tiveram tempo para descansar? Ou tava com lição atrasada e correram para fazer? Hein? Bom, de qualquer um dos jeitos, se passaram descansando ou fazendo lição, de todos vocês ganharam, tá? Então hoje nós vamos à nossa última aula de matemática, tá? Faltam poucas páginas para terminar a matemática. E nós vamos terminá-las hoje, ok? A página 70 que nós vamos iniciar, né? Nós começamos aqui na página 65 com as temperaturas máximas e mínimas, né? Mas desde o início do capítulo 2, na página 60, nós estamos com temperatura e pesquisa. Medidas de temperatura, né? Que nós já vimos como fazer a medida no termômetro, né? A temperatura, elas são feitas em graus Celsius, não podemos esquecer, né? Ah, tá 37 graus Celsius, 37, a bolinha e o C, para ser o grau Celsius, né? Não podemos esquecer isso. Já fizemos comparação de temperatura e hoje nós vamos dar sequência na página 70 sobre informações categóricas e numéricas. Então vamos começar aqui na página 70. Na segunda-feira, após a ida ao parque aquático, as crianças chegaram à escola empolgadas para contar à turma e à professora Elaine tudo o que havia feito no passeio. Professora, esse fim de semana, Anita, Marina, Otávio e eu fomos com nossas famílias a um parque aquático. Aí a professora, que legal, Emília! Vocês aproveitaram bem o calor que fez esse final de semana. Será que também fará calor no próximo? Olha aí a pergunta da professora Elaine. Questão número 1. Como a professora Elaine e seus alunos podem verificar qual será a temperatura no próximo fim de semana? E aí, crianças, como podemos verificar a temperatura? O próximo fim de semana, ou para amanhã, ou hoje eu acordo bem cedo e eu quero saber a temperatura, o que vai ser no dia? Que vai fazer hoje nesse dia? Aí eu vou lá e consulto em quê? Nós já vimos, né? Como que eu posso estar consultando a temperatura? Aí vocês escrevam aí nesse espacinho, ok? Aí vamos continuar a conversa. Podemos pesquisar a previsão do tempo para o próximo fim de semana, professora? A informação que vamos precisar nesse caso não é categórica, correto? Olha a pergunta. 2. Você concorda com a Anita? Por que a informação que a turma vai pesquisar não é categórica? Alguém sabe? Olha aqui o que está dizendo a professora Elaine. Nesse caso aqui que a Anita está perguntando, nesse caso, a informação pesquisada é numérica. Lembre-se, quando em uma pesquisa a informação coletada pode ser agrupada em grupos ou categorias, é chamada de categórica. Ok? Bem facinho responder ao 2, porque a professora Elaine está falando abaixo. Aí nós vamos para a página 71. Você percebeu? Na pesquisa sobre a temperatura, a informação coletada é apresentada na forma de número. Então, toda vez que eu estiver fazendo uma pesquisa de temperatura, essa informação ela é coletada na forma de número, ok? Nós vimos aqui na página 68, né? O mapa com o tempo das várias cidades do Brasil.
né? Falando da temperatura máxima e mínima, tá vendo que é em números. Aqui também na página 69, né? Também a temperatura no mapa da região sul, né? Seguir com as temperaturas máximas e mínimas previstas para cada estado, também é em número, tá vendo? Informações sobre temperatura em número, nunca esquecendo graus Celsius, ok? Vamos verificar a sua compreensão? 3. Ao chegar à sala de informática, a turma analisou algumas informações encontradas na pesquisa para classificá-las em categóricas ou numéricas. Veja a informação que cada aluno encontrou e classifique você também. Bom, olha só o que a Anitta coletou de informação. Nesta pesquisa foi coletada a idade dos entrevistados. Então, quando eu faço uma entrevista para consultar idade de uma pessoa, essa informação, ela é numérica ou categórica, né? Vocês vão fazer um X na resposta correta. Lembrando que lá em cima na página, tá? Você percebeu, né? Então, a idade de uma pessoa é uma informação numérica ou categórica. Aí a Marina está dizendo, nesta pesquisa foi coletada a satisfação dos clientes com o atendimento. Olha o gráfico aqui que a Marina apresentou de satisfação. Então, a B, a satisfação de um cliente com atendimento é uma informação numérica ou categórica? Faça um X na resposta correta. E Otávio, nesta pesquisa foi coletada a temperatura de uma cidade em um final de semana. Olha aqui, a temperatura aqui, o gráfico da temperatura. C, a temperatura de uma cidade é uma informação numérica ou categórica? Faça um X na resposta correta. 4. Aqui é no caderno. Junto com seus colegas, escolha um tema interessante e faça uma pesquisa. Bom, como nós estamos tendo aulas online, cada aluno na sua casa, essa pesquisa vai ser individual, tá? Então, cada um vai fazer a sua pesquisa. Faça uma pesquisa que colete informações categóricas e numéricas. Registre as informações coletadas na pesquisa de vocês em uma tabela. Na data marcada por seu professor, apresente os dados da pesquisa. Então, a Pro vai estar passando a seguir, depois do vídeo da aula, a Pro vai estar passando as orientações para esta pesquisa, ok? Que vai ter uma data para vocês entregarem para a Pro. Aí, na página 72, no mundo digital, construindo gráfico de colunas. A professora Elaine propôs à turma registrar as informações pesquisadas sobre a previsão do tempo para o fim de semana seguinte em uma planilha eletrônica, a fim de construírem um gráfico com mais facilidade. Agora, com a ajuda do professor, pesquise a previsão do tempo para o próximo fim de semana em seu município e faça um gráfico com as temperaturas máximas e mínimas, como a turma de Emília fez. Veja como o grupo dela construiu o gráfico. Então, aqui tem os passos, 4 passos para você construir o gráfico. Essa atividade também, a Pro vai dar uma data para vocês entregarem, como está dizendo aqui, ela vai ser uma planilha eletrônica, vocês vão fazer no computador e para essa planilha, o Pro Johnny vai estar orientando vocês. Então, depois a Pro também vai passar. Vou estar fazendo a leitura, mas depois eu passo o passo a passo dessa atividade. Olha aqui os passos que as crianças seguiram. 1. Abra a planilha eletrônica e, na aba Página Inicial, digite os dados que você quer transformar em um gráfico de colunas.
Depois, selecione-os. Quando selecionamos uma célula, esta fica cinza. 2. Com o mouse, clique na aba Inserir na parte superior da tela. Depois, clique no desenho do gráfico de colunas. 3. Em seguida, selecione o primeiro tipo de gráfico de colunas. 4. Pronto, seu gráfico aparecerá ao lado dos dados selecionados. Então, esse gráfico vocês vão fazer, tá? No computador, com a previsão do tempo, né? Do próximo final de semana, né? Aí a Pro vai estar passando para vocês como vai ser feito. Já falei com o Projohnny e a data para entregar, tá bom, crianças? Então, olha, tem aí 2 atividades de matemática para entregar com data. Pro, quanta atividade? Sim, bastante. O material do Piaget, né? Ele dá sugestões de várias atividades e todas elas têm que ser feitas, todas elas vão ajudar para compor a média de vocês, ok? 73. Gráficos pictóricos. A professora Elaine propôs uma nova atividade aos alunos. Analisar como ficou o tempo durante 15 dias e classificá-lo em frio, quente, chuvoso e nublado. Crianças, vamos classificar o tempo de cada dia observado e colocar a imagem correspondente no gráfico. Olha o gráfico que a professora Elaine está mostrando. O tempo nos últimos dias, aí lá é quantidade de dias, né? Na vertical, na horizontal aqui o tempo, frio, quente, chuvoso e nublado. Veja como ficou o gráfico da turma após 15 dias. Então, está aqui, tá? O gráfico pronto. Aí, vocês vão responder as questões a seguir. Número 1. Observe o gráfico da página e faça o que se pede. A. Coloque na tabela a seguir as informações apresentadas no gráfico. Aí, nós temos aqui a tabela tempo, frio, quente, chuvoso e nublado, quantidade de dias. Vocês vão olhar no gráfico quantos dias fez frio, quantos dias foi quente, quantos dias foi chuvoso e quantos dias nublado. E vão colocar. Alternativa B. Por quantos dias o tempo ficou frio? Quantos dias foram de frio? O tempo ficou frio por tantos dias, ok? Página 74. Alternativa C. Qual foi o tempo menos predominante nesses 15 dias? Vocês vão olhar lá na tabela e ver qual o tempo menos predominante, o que menos teve nesses 15 dias. Alternativa D. Qual foi o tempo mais predominante nesses 15 dias? Tá? Que clima, o que deu? Lá no gráfico está mostrando que fez mais tempo nesses 15 dias. Alternativa E. Escreva abaixo sua conclusão sobre o tempo desses 15 dias, com base no gráfico observado, tá? Então, vocês vão observar o gráfico e eu quero que vocês escrevam abaixo uma conclusão sobre o tempo desses 15 dias, tá? Aí são com as próprias palavras de vocês, tá? Ah, nesses 15 dias o tempo ficou mais assim, menos assim. Aí vocês vão olhar lá e ver de que forma vocês vão estar respondendo aqui. Você percebeu? O gráfico possui símbolos, entre parênteses, ícones, e não barras, para passar as informações numéricas. Gráficos que utilizam símbolos para representar informações numéricas são chamados de gráficos pictóricos ou pictogramas, ok? Vamos verificar a sua compreensão. Alternativa 2. Otávio e seus amigos resolveram construir um gráfico pictórico com as frutas de que cada aluno mais gosta. Veja como ficou o gráfico e responda as questões. Olha o gráfico aqui do lado. Preferência de frutas,
mais votadas, né? Na vertical e na horizontal, as frutas. Então, vamos lá. O de vocês aí tá coloridinho, né? Vamos responder a alternativa A. Qual é a fruta que tem maior preferência entre os amigos de Otávio? Coloca aqui. B. Qual é a fruta que tem a menor preferência entre os amigos de Otávio? C. Escreva abaixo sua conclusão sobre a preferência por frutas dos amigos de Otávio, tá? Então, aqui também é uma resposta pessoal. A maioria dos amigos gostam de tal fruta e a que menos eles gostam, tá? Então, vocês vão estar colocando aí com as palavras de vocês, ok? Página 75. Que tal, exercício 3, que tal você e sua turma construírem um gráfico pictórico? Escolham um tema ou façam um gráfico da pesquisa realizada na atividade 4 da página 71, né? Aqui na página 71, vocês vão estar fazendo essa tabela, tá? Essa tabela aqui da página 71, vocês vão fazer ela no caderno, essa tabela. E vocês podem utilizar as informações dessa tabela para no caderno também vocês construírem o gráfico pictórico, igual esse aqui das frutas ou do tempo. O gráfico pictórico, ele é facinho de fazer, tá? Então, vocês vão fazer no caderno, olha aqui na página, vai ter uma linha na vertical, uma na horizontal, e vocês vão fazer. Então, vocês podem utilizar da própria pesquisa da página 71, tá? Mais adiante a Pro vai falar sobre isso. E também vão fazer individual, tá? Se estivéssemos na sala, nós faríamos em dupla. Mas nós estamos em casa, então vai ser individual. Os alunos da professora Elaine adoraram aprender sobre temperatura, pois, com base nesse aprendizado, poderiam organizar melhor seu fim de semana, ok? Então, muito importante estar aprendendo sobre as temperaturas, tá? Aí, agora, da página 75 a 80, é exercitando. É para ver qual o aprendizado que vocês tiveram nesse capítulo, né? Aqui é bom, no exercitando, vocês tentarem fazer sem consultar as páginas anteriores. É muito fácil essa matéria, tá? É muito fácil, muito simples. Mas se tiverem dúvida, vocês consultem nas páginas anteriores. Então, o primeiro exercício do exercitando. Qual é a temperatura normal do corpo humano? Lembrando que tem que escrevê-la em numeral grau Celsius. Se não tiver o grau Celsius, C com a bolinha, né, igual do primeiro, segundo, não tiver, não dá, fica errado, tá? Não dá para considerar certo. Então, sempre colocando em grau Celsius. No Brasil, 2. No Brasil, qual é a unidade de medida utilizada para medir a temperatura? Qual que é a unidade de medida? A Pro já até falou. 3. Ordene as temperaturas a seguir da mais baixa para a mais alta. Então, aqui tem várias temperaturas, né? Vocês vão ordenar elas da mais baixa para a mais alta. 4. A mãe de Anitta mediu a temperatura corporal da filha e o termômetro registrou 38 graus centígrados. Quantos graus sua temperatura deve baixar para que ela não esteja mais com febre? Lembra que nós já vimos a temperatura média, que a partir de qual temperatura é febre, a partir de para baixo não, né? Então aqui, ó, se o termômetro marcou que a temperatura de Anitta tá 38 graus, quantos graus ela tem que baixar, né? Para que ela não esteja mais com febre. Ok? 5. Escreva por extenso a temperatura indicada em cada termômetro, tá? Por extenso, não é numeral. Por extenso, do termômetro aqui, que é a mãe mede a temperatura de vocês, esse termômetro aqui que fica na rua e esse termômetro alimentício aqui,
ok? Vocês vão escrever por extenso. Página 76. Exercício 6. Otávio e sua família estavam assistindo ao jornal quando foi transmitida a previsão do tempo para alguns estados do Brasil. Olha aqui o mapa com a previsão dos tempos, do tempo de alguns estados. Então, observem o mapa com a previsão do tempo. Aí temos aqui, indique no mapa acima a temperatura de cada unidade federativa indicada a seguir e registre-a no espaço correspondente. Não se esqueça de escrever ao lado do número a unidade de medida de temperatura, tá? Então, nós temos aqui unidades federativas: Acre, Amapá, Bahia, Distrito Federal, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e São Paulo. E temperatura. Vocês vão olhar no mapa, identificar qual é a temperatura prevista ali nesse mapa e vão colocar de acordo com cada estado. Alternativa A. Qual dessas unidades federativas terá a temperatura mais alta no dia? Tá? Nesse dia aqui que tá mostrando qual que é a unidade federativa aí que vai ter a temperatura mais alta. B. Se a temperatura dessa unidade federativa cair 4 graus durante a noite, qual será a nova temperatura? Então, vocês vão ver qual é a unidade federativa que tem o maior grau, né, nesse dia, e vão responder o nome dela aqui na A. Na B, se essa mesma unidade federativa, à noite, baixar, né, cair 4 graus, quanto que vai ser a nova temperatura desta unidade federativa? C. Durante o dia, estava previsto que, no Distrito Federal, a temperatura sofreria uma variação. Quanto os termômetros marcarão se houver? Olha aqui, vocês vão olhar lá no Distrito Federal, qual que é a temperatura que está dando. Aí está perguntando aqui, quanto os termômetros marcarão se houver um aumento de 3 graus centígrados na temperatura. Então, de acordo com a do Distrito Federal, se aumentar 3 graus, tiver um aumento, vai ir para quanto? E se tiver uma diminuição de 4 graus centígrados na temperatura, vai cair para quanto? Aí vocês vão colocar aí. Muito simples, tá, crianças? Página 77. Em um dia muito quente, algumas crianças sentiram-se indispostas. A professora mediu a temperatura de Ita, Anita e Zeca, obtendo, por meio do termômetro digital, as seguintes medições: Ita, 36 graus, Anita, 37 graus e Zeca, 38. Se ela estivesse utilizando um termômetro de álcool, como ficaria a marcação de cada aluno? Represente-as nos termômetros ilustrados. Então, a do Ita, quando ela mediu, estava em 36. Vocês vão representar lá. Vai pintar a tarjinha lá do meio até mostrando 36 graus. A de Anita mostrando 37 graus e a de Zeca 38. Hoje é muito comum os termômetros digitais, mas ainda existe esses aqui, né? E também não é difícil ver, é muito fácil, é só tá contando. É como a régua, tranquilo? Exercício 8. Zeca estava com 38 graus e depois de tomar um antitérmico, sua temperatura baixou para 36 graus. Quantos graus sua temperatura diminuiu após tomar o medicamento? Aí vocês vão colocar, baixou tantos graus centígrados, ok? 9. Considere que as sentenças abaixo são verdadeiras, tá? Se a temperatura está abaixo de 5 graus centígrados, há nevoeiro. Se há nevoeiro, os aviões não decolam. Assim sendo,
Também é verdadeira a sentença, tá? Se não há nevoeiro, os aviões decolam. Se não há nevoeiro, a temperatura está igual a 5 graus centígrados ou acima disso. Se os aviões não decolam, então há nevoeiro. Se há nevoeiro, então a temperatura está abaixo de 5 graus centígrados. Se a temperatura está igual ou acima de 5 graus centígrados, os aviões decolam, tá? Então, considerando essa afirmação aqui em cima, se a temperatura está abaixo de 5 graus centígrados, há nevoeiro. Se há nevoeiro, os aviões não decolam. Assim sendo, também é verdadeira qual dessas afirmações? Aí vocês vão fazer um X na alternativa correta. 10, página 78. Observe as temperaturas e complete a tabela. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Cada um tá com a sua temperatura, mínima e máxima. Então, vocês vão completar a tabela aqui. Eu quero saber, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, qual que é a temperatura de cada um desses dias, a mínima e a máxima, tá? Olhando na tabela ali, vocês vão preencher corretamente. A. Para qual dia da semana está prevista a maior temperatura máxima? Qual desses dias está prevista a maior temperatura máxima? B. De acordo com a temperatura mínima, para qual ou quais dia ou dias da semana está previsto mais frio, tá? De acordo com a temperatura mínima, qual do dia ou dos dias da semana que está previsto mais frio? C. Qual é a diferença entre as temperaturas mínimas e máxima no domingo? Qual que é a diferença da mínima e máxima do domingo? Coloca aqui. 11. Observe a temperatura prevista para um determinado dia em algumas capitais. Curitiba, Boa Vista e Salvador, na quinta-feira. A. Em qual capital a temperatura do dia pode chegar a 0 graus centígrados? Em qual dessas capitais? Você vai colocar o nome olhando nessa tabelinha. Página 79. B. Qual é a diferença entre as temperaturas mínimas de Boa Vista e Salvador? Boa Vista e Salvador, qual que é a diferença das mínimas? Quanto grau de diferença? Quantos graus? C. Qual é a diferença entre as temperaturas máximas de Salvador e Curitiba? Salvador e Curitiba, eu quero saber a diferença entre as temperaturas máximas. 12. A professora Elaine fez 2 pesquisas com seus alunos. Veja as folhas que ela entregou para eles e em seguida responda as questões. 1. Entre as 4 estações do ano, qual é a sua preferida? Resposta pessoal: outono, inverno, primavera e verão. 2. Quantas primaveras você já vivenciou? Quantas primaveras vocês já vivenciaram? 7, 8, 9, 10. Como eu faço essa conta? De acordo com o quê? Como que eu vou ver quantas primaveras eu já passei, eu já vivenciei, ok? A informação coletada na primeira pesquisa é numérica ou categórica na pesquisa 1? Faça um X. B. A informação coletada na segunda pesquisa é numérica ou categórica? Ok? Também faça um X na resposta correta. Exercício 13. A professora fez um gráfico com as informações obtidas na primeira pesquisa da atividade anterior, sobre a preferência dos alunos pelas estações do ano. Veja, preferência das estações do ano, a quantidade está na vertical, estações na horizontal, inverno, outono, primavera e verão. Responda de acordo com essa tabela. A. Qual é a estação que recebeu mais votos dos alunos? B. Qual é a estação que recebeu menos votos? C. Qual é a diferença de votos entre verão e a primavera? Qual é essa diferença? E última página 80, 14. Observe o gráfico a seguir e responda as questões.
Olha o gráfico, vendas da semana, quantidade segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Total 150 flores. De acordo com o gráfico, quantas flores foram vendidas na segunda-feira? Olha aqui, cada florzinha é igual, né? Que tá aqui a 150 flores, tá? Cada florzinha representa 150. Quantas flores foram vendidas na segunda-feira? B, na terça-feira foram vendidas mais ou menos flores do que na quarta-feira? Quantas a mais ou a menos? Então, são duas perguntas, duas respostas. Na terça, quantas foram vendidas mais... Na terça-feira foram vendidos mais ou menos flores que na quarta-feira. Quantas a mais ou a menos? C, qual foi a quantidade total de flores vendidas durante a semana? D, escreva abaixo sua conclusão sobre a venda de flores na semana, com base no gráfico, tá? Aí vocês vão olhar as informações aqui dessa semana e com as palavras de vocês vão estar fazendo uma conclusão sobre a venda de flores dessa semana. Ok, crianças? Então, aqui, nessa exercitando, tá muito tranquilo. Também a matéria de informações categóricas e numéricas é simples. A Pro vai passar depois para vocês, então, dar orientações da pesquisa em tabela que vocês vão fazer, que está na página 71. Esta é feita no caderno. Aí, lá na página 75, que vocês vão fazer um gráfico pictórico, vocês podem fazer referente à pesquisa que vocês já fizeram na página 71, essas duas também é no caderno. E essa aqui, construindo um gráfico de colunas no mundo digital, vai ser feito no computador com a orientação do Projohnny, e eu vou dar a data também para ser entregue, tá bom, crianças? À tarde, amanhã, tá? Amanhã, eu quero que vocês façam essa atividade de matemática hoje. Essas páginas hoje. E me enviem. Nem todos estão me enviando. Quando eu tenho a devolução das atividades que vocês fizeram no dia, essa é a presença de vocês. Significa que vocês vieram à aula, que vocês não faltaram. Só que eu não estou recebendo da maioria dos alunos. Tá de parabéns os alunos que estão me mandando todos os dias a foto da apostila comprovando que foi feita a atividade. Vocês que estão esquecendo de mandar, não pode, tá? A atividade é para ser feita no mesmo dia, não é para deixar para amanhã, a não ser que tenha algum problema. Eu precisei de ajuda, a mãe trabalhou, eu tô na casa da avó e não deu. Eu já conversei com alguma mãe que tem algum problema. Assim, e a Pro respeita e espera. Os demais que estão em casa todo dia, vocês já conseguem fazer a atividade de vocês sozinhos, tá? Nunca tive problema com vocês na sala de aula. Vocês sempre fizeram atividade sozinho. Quando tinha dúvida, tirava. E depois a gente fazia a correção junto na lousa e resolvia, né? Então é para continuar da mesma maneira. A correção da aula de matemática da semana passada, do dia 19 e a de hoje, dia 26, eu vou mandar amanhã. Portanto, eu quero hoje todos me enviando as fotos da apostila com a lição de hoje, para eu dar presença para vocês, tá? A única forma de eu dar presença para vocês na aula, de eu lançar presença, é vocês me enviando as fotos comprovando que vocês assistiram a aula e fizeram a aula, ok, crianças? Então, boa atividade, é rapidinho, são poucas as coisas. Beijo para vocês e até a próxima.